This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é o pastor Alexandre Oliveira. Eu sou pastor da Igreja Apostólica Ministério de Adoração a Deus Forte. E estou aqui mais um dia para postar esse vídeo, trazer uma mensagem para o teu coração. Amém? Eu vou abrir a minha Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24, que fala sobre a parábola do trigo e do joio. Diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o os molhos para queimar, mas o trigo ajuntei no meu celeiro. Amém. Meus amados, Jesus ele estava contando para os seus discípulos esta parábola. E Jesus ele dá um exemplo de um homem que sai a semear no seu campo trigo. E depois que ele semeia aquele trigo, a Bíblia diz que durante a noite o inimigo veio e semeou joio naquele trigo. Quando aquele trigo veio a crescer, o joio que foi semeado pelo inimigo se manifestou. E o que aconteceu? Então eles puderam ver que havia ali joio. Meus amados, eu quero falar com você, porque o trigo, ele representa aquilo que Deus semeia na nossa vida. A palavra de Deus, ela é um trigo. A palavra de Deus, ela é o trigo que é semeado nas nossas vidas. Porque do trigo se tira o pão, se faz o pão. E o pão representa Jesus, representa a palavra. O joio, ele é semeado pelo inimigo. Assim como Deus tem semente que é a palavra, assim o inimigo, ele também é um semeador. Porém ele é um semeador de joio. Porque o joio para nada presta a não ser para estragar o trigo. Ou seja, o joio, ele vem para estragar aquilo que é bom. Agora eu quero me atentar ao que está falando aqui na palavra, porque a Bíblia vai me dizer que um homem, ele semeou trigo, um homem semeou boa semente no seu campo. E quando ele vai dormir, durante a noite, o inimigo vem e semeia joio. Meus amados, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que esse homem não colocou cercas no seu campo. Esse homem não colocou vigias no seu campo. Esse homem não colocou proteção, ou seja, o seu campo estava vulnerável. O campo desse homem estava vulnerável para qualquer um chegar lá e semear na colheita de trigo que ele tinha plantado. Sabe o que eu aprendo aqui na minha e na tua vida espiritual? Não é diferente. Tem muitas pessoas vêm para a igreja, ou seja, quando você está na igreja, você recebe uma palavra como essa, está sendo semeado trigo na tua vida. Mas muitos de nós estamos aqui, estamos sendo semeados de trigo, estamos recebendo a boa semente, mas quando chegamos em casa não vigiamos, não cercamos o nosso campo, não cercamos aquilo que Deus tem nos dado, não vigiamos. E o inimigo entra e semeia joio. Quantos de nós saímos da igreja, da casa do Senhor,
cheio de esperança, porque recebemos uma palavra, uma promessa. Mas quando chegamos em casa, quando nos deparamos com alguém durante a caminhada da vida, durante a semana, aparece alguém para semear joio. Aparece alguém para semear joio. Pastor, e quando eu estou, aleluia, quando eu percebo, como que eu posso perceber que eu não cerquei o meu campo? Como eu posso perceber que eu estou como esse homem da parábola, que não colocou vigia no seu campo? Sabe quando? Quando você recebe o joio, quando o joio entra e você acredita mais no joio do que no trigo. Quando alguém vem com a palavra para você e você crê mais nesta palavra do que crê na palavra que alguém, profeta de Deus, te entregou. Quando você faz isso, quando eu faço isso, eu estou deixando o meu campo aberto. Para quê? Para que qualquer um semeie o que quiser. Quando eu faço isso, eu estou deixando o meu campo, aleluias, aberto. Aí qualquer inimigo, qualquer demônio, qualquer homem usado pelo inimigo chega lá e semeia o que quer. Por quê? Porque o meu campo está aberto. Qualquer palavra que vem eu recebo. Meu amado, Jesus estava me ensinando aqui, olha, ele estava dizendo, esse homem, ele foi dormir, ou seja, ele foi cochilar, aleluias, ele estava vacilando, ele estava despreparado, não colocou alguém para vigiar o campo dele, então o inimigo veio e semeou. Jesus está falando para você, fecha o teu campo, começa a vigiar. Não deixa qualquer semeador de joio plantar qualquer coisa no teu coração. Porque existe hoje em dia até homens de Deus que são plantadores de joio. Existem, infelizmente, até hoje em dia, existe até profetas que se dizem profetas, mas que estão plantando joio. Meus amados, olha só. Quando ele plantou, ele foi dormir. No outro dia ele acorda. Ele vai olhar o seu campo e não há diferença nenhuma. O campo está da mesma forma. Porque o joio só vai se manifestar quando o trigo começar a nascer. O joio só vai se manifestar quando o trigo começar a nascer. Por que tem coisa que Deus ele fala para você hoje? Ele fala, meu filho, sai dessa. Meu filho, não se envolva com isso. Meu filho, não entre nesse lugar, não vá para esse lugar, não faça isso, não faça aquilo. Aí muitas vezes eu e você, não está acontecendo nada. E você vai por aquele caminho que Deus te orientou. Mas logo de imediato, meu amado, você não vai ver mesmo nada não. Logo de imediato vai parecer que está tudo bem. Quantas pessoas que eu conheço que se afastaram do caminho do Senhor, e no começo começaram até a trabalhar num bom emprego, começaram até ter uma vida até aparentemente melhor. Poxa, a prova que eu passava na presença de Deus acabou, agora parece que está melhor. Aí a pessoa vai indo e ela está achando que está tudo bem. Por quê? Porque as coisas, o joio, ele não aparece de imediato. O joio vai aparecer quando ele começar a crescer, quando o trigo começar a se manifestar. Aí o joio que o inimigo lançou vai nascer. É o Jonas que fugiu da presença de Deus. E Deus não parou ele de imediato. Deus não falou para ele, Jonas, fica aqui, não vá. Não. Deus foi dando corda para Jonas. Deus poderia ter barrado Jonas lá, antes dele sair, quando Deus falou, vai para Nínive, e ele resolveu ir para Tarse. Deus já podia ter barrado ele ali, e falado, não Jonas, não vai. Mas não, Deus ele deu corda. Deus ele deixou ele ir. Mas lá na frente houve uma grande tempestade, a qual tiveram que jogar ele no mar. Eu estou te dizendo que tem coisa que Deus te orienta hoje, mas é para você tomar cuidado. Por quê? Porque não é só porque não se manifestou, não é só porque não aconteceu o pior, que Deus ele está autorizando, ou que ele está de acordo com isso. Cuidado.
que o joio ele há de manifestar. Jesus ele estava me ensinando algo tremendo aqui. E é interessante que ele está falando que o trigo foi semeado e o joio também. E ambos cresceram juntos. Porque eu posso até ser semeado de trigo, mas se eu deixo o joio entrar na minha vida, esse joio pode aniquilar o trigo da minha vida. Eu posso até ser ministrado, eu posso até ouvir a palavra de Deus todos os dias, mas isso não vai adiantar nada se eu também estou recebendo o joio na minha vida. A Bíblia diz que os servos daquele homem, quando viram o joio, chegaram nele e falaram: ó meu senhor, e agora? Vamos arrancar o joio? E aquele homem fala: não arranque. Por quê? Porque se arrancar, vai se perder o trigo. Aí aquele homem fala: deixa ambos crescer junto. Aleluias. Deixa ambos crescer junto. Porque quando crescer, a gente separa o trigo do joio. O joio a gente joga para queimar e o trigo a gente recolhe. É por isso que eu amo meu Senhor. Porque ainda que eu cheguei na presença dele, cheio de uma semeadura de joio que o inimigo semeou na minha vida, a vida toda. Quando eu chego na presença dele, aleluias, muitas vezes ele não vai arrancar certas coisas da minha vida de imediato, mas eu tenho uma certeza que o trigo que foi plantado, aleluias, ele vai crescer, e no momento certo o joio vai ser arrancado e o trigo vai ser a bênção da minha vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor, porque existe coisa na minha e na tua vida, meu querido, que nós fomos semeados joio a nossa vida toda. Nós desde criança, desde quando éramos meninos, nós fomos semeados. O inimigo semeou joio através de programações, através da televisão, através de situações. Isso foi sendo semeado joio em nossas vidas. Mas no dia que eu tive um encontro com ele, ele semeou o trigo na minha vida. Eu sei que muito joio da minha vida ainda precisa ser tirado, mas quantos joio ele não já arrancou, quantos joio ele não já tirou. Por quê? Porque o que semeou em mim foi um trigo, e o trigo ele é mais poderoso do que o joio. O joio ele veio para roubar, matar e destruir, mas o trigo ele veio para me dar vida, e veio para me dar vida em abundância. Oh, Ramassuriandaramas. Esta palavra é um trigo para a tua vida. Se você está em lugares onde só se semeia o joio, se você tem andado na calada da noite em lugares que só é palavra torpe, palavra que não presta, somente joio no teu coração, palavra que te joga para baixo, desanima, eu tenho esse trigo. E esse trigo veio para te dar vida em abundância. Amém, meu querido? Tome posse dessa palavra, amém? Olha, eu quero deixar aqui um convite para você. Nós temos culto de quarta-feira às 19h30. Nós estamos tendo uma campanha, a campanha Chaves do Reino dos Céus. É uma campanha profética, onde nós estamos ensinando você a usar a chave que Jesus deu para Pedro, lá em Mateus 16, versículo 19. Nós temos aqui o culto sexta-feira, culto profético, onde está sendo uma bênção também às 19h30. Domingo, o culto da família às 18h30. Se você quer receber trigo na tua vida, eu quero deixar aqui o meu convite para você estar aqui conosco, amém? Para você receber trigo, para você ser abençoado. E não se preocupe com o joio que foi semeado. Jesus há de arrancar esse joio. Ele vai fazer florescer, ele vai fazer permanecer o trigo que está na tua vida, amém? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, amém?